E eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Mateus capítulo 13, a partir do verso 44. A parábola aí, parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Nós estamos continuando falando a respeito de como ouvir a voz do Senhor, como ouvir a palavra do Senhor. E no domingo nós lemos o versículo 36 ao verso 43, Jesus explicando sobre a parábola do joio. E, mais uma vez, nós estamos lendo um trecho onde Jesus pregou a palavra, mas não pregou para o entendimento de todos. Ele utilizou de parábolas e ele explicava à parte as parábolas aos discípulos. E eu quero ler aí a partir do versículo 44, nós vamos ler até o verso 52, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxa-a na praia e, assentando-se, escolhe os bons para os cestos e os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Verso 51, vamos ler juntos? Perguntou-lhes Jesus: Entendes todas estas parábolas? Responderam eles: Sim, Senhor. Disse-lhe ele: Por isso, todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, que a Tua palavra se abra diante de nós e que ela entre na nossa mente e desça para o nosso coração e se torne novidade de vida em nós. Oramos, Pai, assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem se dá no momento em que Jesus se retira da sua pregação, onde ele estava rodeado por uma multidão. Retornando aí no capítulo 13, para que você possa entender, Jesus começa a pregar uma multidão, ele está sentado em um barco à beira-mar, e ele prega a multidão a parábola do semeador, ele prega também a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda de fermento e do fermento, e depois ele, então, no verso 36, ele se retira. Então, diz assim o texto: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, Jesus começa a explicar a partir do verso 37, e ele explica a parábola. Aqui o texto, quando diz Jesus vai para casa, que ele foi para casa, não era exatamente a sua casa, no sentido de uma casa com 4 paredes, mas era a sua terra. Ele vai para a sua localidade, onde todos o conheciam, onde as pessoas o viram crescer. E mais tarde, nos versículos seguintes, nós encontramos esses traços, pois ele vai e prega a sinagoga, vai pregar na sinagoga,
e as pessoas se admiram, estão aí no verso 53 em diante, as pessoas se admiram da autoridade, mas também dizem que ele é o filho do carpinteiro, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, ele estava em sua casa, a sua terra. Todos o conheciam desde o nascimento. Muito bem, o texto da palavra, Jesus explicando aos discípulos, após explicar a parábola do joio e do trigo. Domingo nós falamos aqui sobre a parábola, difícil parábola de pregar, no sentido de que ela tem muitas perguntas e nós aqui buscamos respondê-las. No final, o entendimento da parábola é exatamente que nós, que somos aqueles que professam o nome do Senhor, considerados trigo, nós vamos conviver com o joio, nós vamos conviver com os filhos do maligno e, em outras palavras, nós precisamos de maturidade para isso, porque alguns querem fugir dessa terra. Você vai encontrar pessoas que querem alívio constante, e isso não é o que a Bíblia diz para os salvos. Os salvos, eles têm um trabalho a ser desenvolvido, que é ser sal e ser luz. E ser luz é combater as trevas. Combater como? As trevas não vão sobrepor, mas sim a luz vai sobrepor. E nós, quando falamos isso, aparentemente nem sempre haverá sucesso. Aparentemente, o sucesso para o crente é a sua comunhão com Deus, é sua vida no altar, é ele passar toda a situação e permanecer firme no Senhor. Isso é sucesso. Eu quero aqui relembrar, por exemplo, quando nós contemplamos a pessoa de Jó, ele perde tudo num só dia. E ele não só perde todos os seus bens, mas ele perde também seus 10 filhos, suas 3 filhas, seus 7 filhos. E num só dia, numa só pancada, a casa caiu sobre eles. Veio um vento da banda do deserto e destruiu a casa. A casa caiu, todos morreram. Ele recebe a notícia e ele se coloca diante de Deus e se humilha diante do Senhor. A sua esposa, quando o vê firme ainda declarando o nome do Senhor, diz a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E a palavra de Deus diz então que ele destaca que ela estava agindo como uma mulher sem juízo, sem raciocínio. Ele chama, há uma tradução que diz que ele fala com ela assim, que tu falas como uma louca. E ele diz a ela: tendo o Senhor nos dado o bem, ou também, não nos dará também ele o mal, em outras palavras? E ele declara: nu vim, nu voltarei à terra. Na época que eu preguei sobre esse assunto, nós tivemos recentemente uma série de mensagens sobre o texto de Jó, e eu dei o destaque que Jó conhecia a realidade de sua vida. Como assim? Ele sabia que nada que ele tinha, ele podia levar. E ele sabia que assim como ele veio, ele voltaria, absolutamente sem nada. E essa percepção nos dá entendimento da realidade da vida. Meus irmãos, na hora de um fúnebre, as pessoas mais fortes não têm como se vestir, porque pereceram. Alguém terá que vesti-lo, não terá como andar, terá que ser carregado. E dependendo, terá que ser um grupo de pessoas, 3 de cada lado, para carregar. Então, isso fala da nossa pequenez. O entendimento, esse é o entendimento que todo crente tem que ter. Por quê? Porque quando o diabo vem e tenta Jesus oferecer os reinos do mundo, como se os reinos do mundo pudessem preencher a vida de uma pessoa. A pessoa vem ao mundo sem nada e ela parte desse mundo sem nada. Aliás, a proposta de Jesus é que nós possamos ajuntar tesouro no céu,
porque quando partirmos, iremos para lá, e a riqueza é acumulada na caminhada com o Senhor. Quero deixar claro, né? Quando nós falamos de riqueza do céu, nós sabemos que são figuras que o Senhor utiliza para nos dizer que é de grande valor a sua presença, absolutamente. O texto de Apocalipse, por exemplo, quando vai citar ruas de ouro, quando o texto bíblico fala isso, na verdade está dizendo que é algo inigualável, que nenhuma mente humana consegue conceber a grandeza do que é a presença do Senhor, estar em sua presença e habitar para sempre com Ele. E é claro, no texto de Apocalipse, há a linguagem humana, a linguagem dessa terra, para que possamos entender o valor. Para você ter uma ideia, se existe um lugar que as ruas são de ouro, você vê pelas ruas que nós temos, né? Ninguém levaria um pedaço de uma rua para estar no lugar lá dentro de sua casa. Alguém diria, não, isso aí não, isso é sujo. Pois é, no céu, o ambiente é de ruas de ouro. É claro, nós estamos falando de forma genérica, de forma geral, porque o entendimento não é que lá o ouro tem um valor, mas sim que o lugar é precioso. É uma linguagem da terra onde nós entendemos o valor do ouro, e isso endereçado ao céu nos conduz ao entendimento do valor da presença do Senhor. Então, o Senhor Jesus explica aos discípulos aí a parábola do joio, e ele deixa claro que não se pode arrancar antes do julgamento, antes do último dia, o joio. Nós damos destaque que se arrancar o joio antes do tempo, o trigo vai junto. E aí nós falamos sobre a necessidade de nos fortalecermos na fé. Eu me lembro, domingo, eu citei rapidamente o que é fracos na fé segundo a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo cita os irmãos fracos na fé. Ele mesmo dá destaque, orientando os irmãos de Corinto, que se comer determinada comida escandalizará o irmão, então não coma. Porque o fraco na fé é aquele que ainda não tem entendimento de determinado assunto ao ponto de permanecer firme, de forma que a ênfase deve ser o fortalecimento dos irmãos. Nós não podemos absolutamente jogar fora esse valor de prezar pela vida dos irmãos, mas sim devemos prezar de todo o coração por uma conduta que vai edificar pessoas. Então, Jesus continua contando outras parábolas, e ele começa, eu quero ficar aí com o versículo 44. Versículo 44, eu quero dar ênfase a esse versículo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, esconde-o de novo. Veja, o reino dos céus é semelhante a um homem que acha um tesouro escondido, enterrado, né, num campo. Achando-o, esconde-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Qual é a aplicação do entendimento dessa parábola? Quando nós encontramos com Deus, e isso está manifesto por meio de Cristo Jesus, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e quando nós encontramos com Ele, nós encontramos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós temos uma decisão no nosso coração: romper com tudo que consideramos de valor e abraçarmos somente
Ele. É quando uma pessoa decide que ela precisa agora se arrepender de todos os seus pecados e se desvencilhar de tudo que o amarra distante de Deus. A pessoa então vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ali há um valor escondido, um valor que ela descobriu, que estava escondido para os outros, mas que lhe foi revelado. Eu quero aqui dar destaque que a parábola que Jesus usa, ele está falando sobre aquilo que os outros não veem, mas você viu. Veja, ele está falando para os discípulos, e os discípulos são esses que encontraram um terreno e eles foram convidados a escavar o terreno e eles viram o tesouro que há ali. Isso fala do reino de Deus. E o reino de Deus foi a primeira pregação de Jesus. A primeira palavra de Jesus foi sobre o reino de Deus. Eu quero convidar você a observar aí, retorne aí para Mateus no capítulo final, né? O final do capítulo 3. Aliás, final do capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar. Olha o que Jesus disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Logo à frente, o versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, veja, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos e acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Muito bem, logo anteriormente, na verdade, eu quero ler o texto todo, que está aí a partir do versículo 12. Isso mesmo. Versículo 12. Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Veja, a primeira palavra, a primeira pregação citada é: arrependam-se, pois está próximo de vocês o reino dos céus. Como é que eu compreendo isso? Quando Jesus se revela, quando ele prega a palavra, e é claro aqui, raiou-lhes a luz, ou seja, eles viram Jesus, eles contemplaram com a fé a pessoa de Jesus. Jesus então deu direção a eles: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Como que eu entendo essa linguagem? Eu entendo lendo a parábola daquele homem que encontrou um terreno e no terreno encontrou um tesouro. Eu quero relembrar você aqui o que temos falado nas últimas pregações. A parábola do semeador é o terreno. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está dizendo: olha, o terreno é esse, mas ele não escava o terreno. Quem tem que escavar é a pessoa. Em outras palavras, daquela multidão toda, seria semelhante a alguém dizer: eu preciso continuar ouvindo a pregação dele. Eu não entendi nada, mas eu sei que tem algo neste homem.
Então, na parábola que Jesus contou, quem escava é a pessoa. Eu quero retornar aí para Mateus capítulo 13, o verso 44. Meus irmãos, nós estamos ensinando aqui um princípio básico, né? Por exemplo, há algumas semanas, poucas semanas já, eu retomava um diálogo com um irmão que fez o curso Homem ao Máximo, e eu dizia a ele para ele ler depois de uma conversa, ele ler determinado capítulo, pois um assunto que conversamos lá, ele precisava relembrar no capítulo. Ele leu o capítulo, depois retornou dizendo: pastor, meu Deus, como eu precisava ter lido aquilo. Pastor, mas ele fez o curso. Aí eu aproveitei para explicar um princípio. Meus irmãos, nas pregações, nos cultos, nos momentos que lemos a Bíblia ou lemos um livro que estuda a Bíblia, nós temos momentos em que descobrimos verdades sobre nós. E muitas vezes descobrimos, por exemplo, eu tenho dificuldade no meu coração, eu tenho um coração duro. Descobrimos que temos dificuldade de perdoar, por exemplo. Descobrimos que não sabemos nos relacionar com pessoas difíceis. Não importa qual área, mas você, quando percebe aquilo, isso não significa que você foi transformado. Não significa. Na verdade, a maioria dos casos, Deus apenas abriu seus olhos e você terá agora uma caminhada pela frente. Normalmente é nessa hora que eu ensino que você deve ler sobre o assunto que Deus falou ao seu coração. Você deve ler, por exemplo, se você está com dificuldade no casamento, você deve perguntar: quantos livros sobre esse assunto eu já li? Por exemplo, há um livro bem interessante que eu recomendo, que é o Significado do Casamento. É um livro um tanto grosso, tamanho um pouco maior do que o comum, mas ele é um apanhado de pregações de um grande homem de Deus sobre matrimônio. E uma das marcas desse pregador é esmiuçar e ir profundamente no texto bíblico. E uma série de pregações sobre o assunto foram colocadas nesse livro. Então, você que precisa aprender mais sobre o assunto, você tem que ler sobre o assunto. Pastor, eu não tenho como comprar esse livro agora, o que eu faço? Vá numa chave bíblica, procure a palavra casamento. O que é a chave bíblica? Bíblias de estudo bíblico. No final, sempre tem uma chave bíblica. Procure a palavra casamento e leia todos os textos que têm a palavra casamento. E é claro, dependendo, você vai ter que ler no contexto. Meus irmãos, nós precisamos aprender muito sobre esse assunto. Aí eu estou dando só uma pincelada do que você encontraria se você estudar esse assunto. Vou citar uma das maiores mazelas, por falta desse conhecimento, uma das maiores mazelas do nosso tempo. Por exemplo, na cultura dos tempos bíblicos, a pessoa que ia se casar, ela tinha que ter condições de sustentar aquela moça que ele estava se propondo a casar. E ele tinha que pagar um dote. Isso está, inclusive, no texto do Antigo Testamento, na lei, as orientações para isso. Qual o sentido do dote? Primeiro, separava os homens dos meninos. Qualquer pessoa que dissesse: quero me casar, mas não tem condições de pagar o dote listado, não terá também condições de sustento. O dote falava sobre uma pessoa que está caminhando, trabalhando e produzindo e fazendo dinheiro. E o que ele terá que fazer para sustentar o seu lar? Para os irmãos terem uma ideia, um dos textos de Provérbios fala: não forme o seu lar até que os seus campos estejam prontos e você tenha certeza que você pode constituir a sua casa.
De onde surgiu isso? De um costume aonde uma pessoa já começa sabendo a sua responsabilidade. Ele não vai aprender no decorrer do casamento a responsabilidade de suprir a sua casa. Ele já foi preparado há bom tempo. Eu vi um programa, um programa de TV que acompanhava uma família cristã nos Estados Unidos que leva em consideração esse princípio. E o pai, o patriarca, era construtor de casas. E ele treinou o seu filho para construir casas e reformar casas. E o alvo dele, para ele poder se casar, é que ele precisava comprar, reformar e vender 5 casas. Quando ele concluísse essa tarefa, ele estava pronto para o casamento. E ele, no programa, no acompanhamento, ele já estava noivo e já concluindo a 5ª casa que ele tinha comprado, reformado e vendido. No caso, estava já em vias de fato de concluir. Qual o objetivo do seu pai quando lançou esse desafio? Ele estará pronto para conduzir uma família. Meus irmãos, contar isso hoje, alguém pode dizer assim, meu Deus, que pai mau! Mas eu digo a você como pastor, meu amigo, há um grande número de lares se desfazendo porque o homem não foi ensinado valores de que uma família é coisa séria. E o outro lado da moeda que eu quero citar para você, você tem uma ideia do coração da moça que ela viu um homem tão interessada nela que pagou um dote? Você tem ideia? Eu vou dar um exemplo disso para você olhando para a vida de Jacó. Jacó, quando se interessou por Raquel, ele trabalhou 7 anos por ela. Meus irmãos, eu tenho plena certeza, plena convicção, de que se alguém chegasse para Raquel e dissesse qualquer coisa sobre Jacó, ela o defenderia, porque o senso de valor que ela tinha estava muito claro. E é o contrário, né? Não é o senso de valor para Jacó, mas é o senso de valor que ela tinha para Jacó. Hoje em dia, se você contemplar dependendo, não é, você vai ficar estarrecido, porque talvez o rapaz não se proponha a trabalhar nem mesmo 1 ano, quanto mais 7, não é? Aliás, irmãos, hoje, mais uma vez eu vi algo que comentamos outro dia no grupo ali, Homem ao Máximo, na turma, eles comentando sobre trabalhadores do nosso tempo. Está difícil encontrar um trabalhador ajudante de obra com a idade de 20 anos. Está difícil. Pedreiro, então, talvez seja obra impossível. Impossível. No entanto, não se encerrou essa profissão. Tem a necessidade dela urgentemente. Aí hoje eu passava por uma obra, está tendo uma obra na frente da minha casa, são 2 senhores idosos que estão tocando a obra, e o ajudante, ele deve ter por volta de 40 anos de idade. E aqui eu sei plenamente que talvez você já percebeu isso também. Agora você sabe por quê? Porque na visão do nosso tempo, essa não é uma profissão que alguém parece gostar, talvez porque ela não agrada a aparência quando se olha para um trabalhador de obra. Talvez essa seja uma das questões. Talvez a pessoa não consegue se ver pegando peso e se sujando tanto. A que ponto nós chegamos? A que ponto a sociedade chegou? Qual o motivo que eu estou falando desse assunto? Nós estamos dando um exemplo de valores que precisamos trazer para o casamento. Eu dei exemplo de alguém que, quando for estudar sobre o assunto, vai esbarrar com o assunto do dote. E aí vai buscar saber o que significava o dote
vai descobrir que era um princípio que garantia casamento bem-sucedido no que diz respeito ao valor da esposa. O valor da esposa. Ela é muito importante para esse marido. E aí, é claro, a aplicação disso no nosso tempo. A esposa precisa se sentir valorizada pelo esposo. Ela precisa perceber que ela é a pessoa de maior valor depois de Deus nesta terra para este homem. Meus irmãos, à medida que isso é estabelecido, a fortaleza do casamento vai sendo estabelecida. São princípios, né? Hoje eu terminei um curso de noivos com o casal. Graças a Deus terminamos. Foi um dos cursos mais longos, porque era necessário por uma série de fatores. Mas foi bem longo o curso, mas que sensação de alegria. Por quê? Porque, meus irmãos, não se pode conceber absolutamente nada que fazemos sem preparação. E o casamento, então, nem se fala. E, tendo dito isso, eu quero retornar para o texto, finalmente, para observar com você. O que é que você vai fazer? Como aplicar o versículo 44? O versículo 44, para ser aplicado, você precisa fazer uma análise. Você, quando encontrou com Jesus, você largou tudo. Você cavou e encontrou o tesouro que estava escondido. Você lembra que quando nós narramos aqui o começo da pregação, nós dissemos, a realidade espiritual não foi revelada a todos. O próprio Jesus disse, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, eles ouviriam, mas seus olhos não conseguiriam enxergar. E aí explicamos por quê. Muitas pessoas vêm ouvir de relance, vêm por um momento, e assim era com Jesus. Nesse texto, Jesus está dizendo, não há como dar o valor devido se a pessoa não abriu mão de tudo para dar total atenção a isso. Meus irmãos, como eu disse no começo, falando sobre Jó, nós não vamos levar nada daqui. Nada. Mas nós nos encontraremos com Deus. Se você é essa pessoa que crê no Senhor, você vai encontrar com Ele. E para isso acontecer, o ensino do Senhor é que você dê total valor a Ele. E aí eu quero encerrar lendo uma passagem, não de Mateus, mas de Marcos, no capítulo 12, especificamente, o versículo 28. Dispensa a explicação, eu creio que depois de tudo que eu falei já está claro, né? Mas o verso 28 diz assim, Marcos capítulo 12, versículo 28. O título aí é o maior dos mandamentos. E aí eu quero fechar lendo a orientação de Jesus sobre o que é que nós temos que ter como número 1 na nossa caminhada. E isso vai auxiliar bastante a gente. Verso 28. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinham ouvido discutir, e, sabendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você pode repetir? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Verso 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há
outro mandamento maior do que estes. Em outras palavras, você precisa colocar primeiro Deus em primeiro lugar. Achou o terreno, o campo, cavou e encontrou um tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Certamente você lembrou de Paulo, né? Que Paulo, quando ele declara que a pessoa obtém por força o reino de Deus. Ele não está dizendo que você força as coisas do céu, mas ele está dizendo que se o reino de Deus é algo número 1 para você, você fará tudo que está ao seu alcance para se manter nele. Aí eu fico pensando, quando nós olhamos, por exemplo, para o desafio do jejum. Só faz jejum, meus irmãos, quem tem propósito, quem entende o valor. Quando nós pensamos, por exemplo, em dizer não para uma tentação que ninguém está vendo, mas eu estou sendo tentado e a pessoa tem que decidir entre cair ou permanecer com o Senhor. Somente sabendo deste princípio do valor eterno do reino é que a pessoa se manterá. Existe, meus irmãos, na salvação, são 4 âmbitos, nós chamamos, 4 ações. As 2 primeiras são feitas por Deus, a regeneração, a justificação. Mas a terceira é resultado do que Deus fez, que é a santificação. Não é um anjo que vai ler a Bíblia por mim, sou eu que vou ler. O Senhor não abrirá o texto bíblico e não vai ler para que eu ouça. Sou eu que vou pegar a Bíblia e ler. Não entendi, vou eu me debruçar buscando entendimento. Só faz isso quem ama a Deus de todo o coração. Jesus cita aqui no verso 29 de Marcos 12, verso 29, ele cita o texto de Deuteronômio 6, onde o povo de Israel ele deveria proferir essa palavra: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: só há um Deus e um Senhor, o qual obedecemos. E a Ele nós vamos amar de todo o coração, verso 30. E não só com o coração, mas com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as suas forças. Meus irmãos, que desafio! Eu não vou pregar aqui sobre isso. Quero só pegar um texto. Como que eu posso crer que o meu entendimento ama a Deus? Como eu posso crer? Você já deve ter visto uma das maiores atrocidades que nós vivemos no nosso tempo, nos últimos, eu acho que 70 anos para cá, 50 anos, mas mais basicamente os últimos 30 anos, eu acredito, não dá, eu tenho até que ver isso depois, mas nunca se falou tanto sobre aborto como agora, mas falando como se fosse uma coisa que deveria ser, que é um absurdo não existir. Nunca se falou dessa forma tão forte. Eu até compartilhei numa rede social o testemunho de uma mulher que ela tomou remédios para abortar o seu filho. Mas, graças a Deus, aquele remédio não fez efeito, a criança não morreu, e ela veio e nasceu, a criança nasceu. E essa senhora hoje levanta a bandeira de que uma mulher não pode fazer isso, não deve fazer isso. E a criança que seria abortada é um dos maiores jogadores de futebol, uma pessoa exemplo em todas as áreas, na família,
pois preza pela família, uma pessoa extraordinária, que teria morrido se aquele remédio tivesse tido efeito. Nos últimos tempos tem se levantado até mesmo que, dependendo do que aconteça com a mulher, provavelmente vai nascer um monstro. Não sei se você ouviu já isso nos últimos dias. Você imagina uma atrocidade dessa? A criança ser penalizada pela destruição dos homens quando eles fazem o mal, a destruição de quem destrói os outros. Por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos, quando passa pela violência sexual, ela é convidada, em vários estados, a entregar o seu filho para adoção. Mas ela não deve jamais tirar a vida desta criança. E nós ouvimos nos últimos tempos pessoas lutando contra isso. E essas mesmas pessoas levantam a bandeira também que não se deve nem mesmo agredir um animal, um cachorro, por exemplo. E é claro, nós concordamos que não se deve agredir, mas essas mesmas pessoas levantaram e levantam a bandeira que os animais devem ser preservados e a natureza, mas lutam para matar as crianças no ventre. Que atrocidade moral. E eu estou dizendo isso porque você vai encontrar, às vezes, pessoas que professam a fé em Deus e que chegam ao ponto de até concordar com estas pessoas. É claro, eu não estou jogando indireta, os irmãos sabem que eu não jogo indireta no púlpito. Eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, acredito que você está centrado em Deus, mas você sabe que existem pessoas que se consideram cristãs genuínas, mas que professam atrocidades semelhantes. Meus irmãos, se o meu entendimento não está alinhado com a Escritura, eu estou sujeito a concordar com atrocidades. Eu dei essa caminhada toda para explicar para você que se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu preciso alinhar o meu entendimento. O que eu entendo sobre os principais assuntos da vida estão alinhados com a palavra de Deus? O casamento deve ser, segundo a Escritura, digno de honra. E você sabe que o casamento em muitos lugares é jogado no lixo. É desprezado o seu valor. Um dia eu fui aconselhar um senhor que já estava no 6º casamento, e aí eu comecei a aconselhar e ele disse: pastor, eu quero que o senhor saiba que quem entende de casamento sou eu, porque eu tive 6. E aí eu tive que dizer para ele: meu senhor, eu quero começar lhe dizendo que o senhor não entende de nada desse assunto, porque se o senhor entendesse, o senhor estaria com a primeira esposa. Pediu, né, irmãos? Pediu, porque como que isso é exemplo? Teve a primeira, largou, teve a segunda, largou, todas as mulheres foram abandonadas. E é ele que entende de casamento? Não é possível isso. Mas você vai encontrar crentes que vão dizer: ah, pastor, se não der certo, separa. Não é este o alinhamento da Escritura. É claro, por lei, se uma pessoa está correndo risco de vida, ela corre risco de morrer, ninguém pode proferir que ela deve permanecer com o agressor. Mas nós estamos falando de uma pessoa decidir e defender o fim do casamento. Eu já vi, irmãos, as piores situações, mas confesso, nunca proferi com alegria qualquer coisa que pudesse dar a entender, como por exemplo, eu já tive, que aconselhar alguém nessa linha, a pessoa corria risco de vida, mas o meu coração doendo por ter que aconselhar tal coisa. Aliás, foi, se eu não me engano, uma vez só, espero que nunca mais aconteça, mas a Bíblia é a favor da vida, e ninguém pode perder a sua vida pensando de forma inadequada. Eu quero chamar a sua atenção com esse fundamento
dizer para você: estude a palavra, tenha o seu entendimento alinhado com Deus, de forma que você, quando disser, eu tenho buscado amar a Deus de todo o meu coração, e o meu entendimento exalta a Deus. Um dia um jovem chegou para um pastor e disse: pastor, eu posso ter relação com a minha namorada? O pastor disse: pode. O rapaz se assustou e disse: pastor, o que é isso? Sério? Eu digo: pode. Aí ficou aquele silêncio, um grilo, né, ali. E aí o rapaz perguntou: pastor, fale a verdade para mim. Não, meu irmão, você chegou e deveria ter perguntado: como que eu faço para ser feliz com a minha namorada? Como que eu faço para ser feliz no casamento? Se você tivesse perguntado isso, então eu teria dito: pode não pode ter relação com ela não. Tem que casar. Depois, aí sim, você estará vivendo a felicidade do casamento. Pensamentos alinhados com Deus. Entendimento alinhado com Deus. Meu irmão, que você que cavou o campo, encontrou o tesouro, que você tenha vendido tudo, se desfeito de todas as coisas de valor na sua vida, e que você tenha abraçado e comprado, pagado o preço para estar com o que é de supremo valor, que é o reino de Deus. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, nós oramos pedindo misericórdia sobre nós, porque sabemos, Pai, da dificuldade pela falta de entendimento de caminhar, a dificuldade, Senhor, para nos portarmos adequadamente diante de Ti. Nós te pedimos, Senhor, encha o nosso coração de anseio pela Tua palavra, pela Tua presença, de forma que possamos, Senhor, perseverar até sermos abençoados com entendimento, com o devido comportamento espiritual diante de Ti. Nós nos colocamos aqui, Pai, clamando, pedindo misericórdia sobre a vida da Tua igreja, sobre todo o corpo de Cristo, não só aqui nesta igreja local, mas em todos os lugares onde o Teu povo se reúne. Meu Pai, tenha misericórdia de nós e nos dê a graça, Senhor, de vivermos a fé genuinamente, prezando pelo reino de Deus em primeiríssimo lugar. E é no nome de Jesus que nós